meus queridos alunos. Hoje nós temos esse vídeo sobre síntese de lipídios, síntese de ácidos graxos. É um vídeo que vai explicar para você como é que seu corpo produz gordura, como é que você engorda, essa gordura que lhe dá tanta alegria e satisfação. Então vamos entender um pouco sobre isso, como é que o nosso corpo produz gordura, como é que você engorda. Primeiro, a síntese de lipídios pode ocorrer a partir de carboidratos e proteínas. Então, acho que todo mundo aqui sabe que se comer muito açúcar, se comer muito doce, engorda. O nosso corpo consegue converter carboidrato em gordura. E também a proteína pode ser usada para fazer gordura. Porque, veja bem, o nosso corpo pode estocar carboidrato na forma de glicogênio. O nosso corpo estoca gordura no tecido adiposo. Mas nós não estocamos proteína na forma de proteína. Nós não temos um depósito de proteína. Então, se você come proteínas acima do que precisa, se você está comendo proteínas em excesso, essa proteína não vai ser guardada na forma de proteína. Ela vai ser convertida e guardada como gordura. Então, quem faz musculação toma muito suplemento proteico, mas também não é para tomar exageradamente, porque parte dessa proteína, esse excedente, vai ser guardado na forma de gordura e vai dar um efeito indesejado para quem está fazendo musculação. Um outro detalhe é que a síntese de ácido graxo ocorre principalmente no fígado e menos no tecido adiposo. Então, o local principal da síntese que nós vamos estudar hoje é o fígado. Outro detalhe é que o substrato inicial, ou seja, a síntese de lipídios, sempre vai começar com acetil-CoA. E geralmente ela vai terminar com ácido palmítico. Então o início da síntese vai ser o acetil-CoA, nós vamos ver isso, vai começar a partir do acetil-CoA e vai se produzir de maneira geral, no final do processo, o ácido palmítico. Um último e importante detalhe. O que estimula a síntese de lipídios? A síntese é estimulada quando há muito ATP e acetil-CoA. Porque, veja, se tem muito ATP e muito acetil-CoA, é sinal de que sua célula está com energia sobrando. O acetil-CoA vai dar início ao ciclo de Krebs. Então, o acúmulo de acetil-CoA indica que está muita glicose, passou pela glicólise, chegou a piruvato, do piruvato foi para acetil-CoA. Então, você, com muito ATP e muito acetil-CoA, significa que há energia sobrando. Então, é possível guardar essa energia na forma de gordura. Agora, o que é que acontece? Lembre que na primeira reação do ciclo de Krebs, o acetil-CoA, o grupo acetil, se une com o oxaloacetato e forma o citrato. É assim que o ciclo de Krebs começa. O acetil do acetil-CoA se liga ao oxaloacetato e forma o citrato. Acontece que, se tem muito acetil-CoA e muito ATP, o citrato não segue no ciclo de Krebs porque o ATP inibe a isocitrato desidrogenase. Então vamos assim, pense bem, você comeu muito açúcar, muita glicose chegando na célula. A glicose vai até piruvato, o piruvato é convertido em acetil-CoA, o acetil-CoA, o grupo acetil, é unido ao oxaloacetato e forma o citrato. E aí deveria seguir no ciclo de Krebs. Só que se tem muito ATP e muito acetil-CoA, o ATP inibe a enzima isocitrato desidrogenase. Então, ao invés do citrato e seguir pelo ciclo de Krebs, ele vai ser desviado para a síntese de lipídios. Tudo bem? Então, se você está com energia sobrando, o citrato não segue para o ciclo de Krebs, ele vai ser desviado para a síntese de lipídios. Eu disse para vocês que a síntese de ácido graxo começa com acetil-CoA e tem bastante acetil-CoA dentro da mitocôndria. Mas tem um problema, a coenzima A não consegue passar pela membrana interna da mitocôndria. Então quem vai sair da mitocôndria para fazer a síntese de ácido graxo no citosol não é a acetil-CoA. Quem sai da mitocôndria é o citrato. Observe essas imagens que você vai entender. Nós temos a mitocôndria e dentro da mitocôndria o acetil-CoA. Só que o acetil-CoA não consegue passar pela membrana interna, porque a coenzima A não consegue fazer essa travessia. Então o acetil-CoA vai sofrer a primeira reação do ciclo de Krebs. Nessa reação, o grupo acetil é unido ao oxaloacetato. Sai a coenzima A, o acetil é unido ao oxaloacetato, formando o citrato. Essa é a primeira reação do ciclo de Krebs. Bom, você deve imaginar que o citrato agora segue pelo ciclo de Krebs. Mas eu lhe disse,
Se já houver muito ATP na célula e acetil-CoA suficiente, a enzima isocitrato desidrogenase é inibida. Então, ao invés do citrato seguir pelo ciclo de Krebs, ele vai sair da mitocôndria para participar das reações que levam ao ácido graxo no citosol. Então, esse citrato, nessas condições de muito ATP e acetil-CoA, sai da mitocôndria, não segue no ciclo de Krebs. Observe. Ele sai da mitocôndria e no citosol sofre a reação inversa. Volta a coenzima A e a reação inversa ocorre, voltando a formar oxoalacetato e acetil-CoA, só que agora no citosol. Então tem coenzima A do lado de dentro da mitocôndria e tem coenzima A do lado de fora, ela só não consegue atravessar. Então o citrato sai e forma acetil-CoA no citosol. Essa acetil-CoA agora vai sofrer a série de reações que leva à formação de ácido graxo. Ainda hoje vamos estudar essa sequência de reações que começa no acetil-CoA e termina com ácido graxo. Enquanto isso, o oxoalacetato é convertido em malato e depois, mediante a saída de um gás carbônico, ocorre a produção de piruvato. O interessante é que nessa reação de malato para piruvato, ocorre a produção de um NADPH. E esse NADPH vai fornecer elétrons na síntese de ácido graxo. Fique tranquilo que quando estudarmos essas reações que vão do acetil-CoA até o ácido graxo, eu vou lhe mostrar qual é a função desse NADPH. Por ora, perceba que uma das fontes de NADPH é essa reação que vai de malato até piruvato. Uma vez formado o piruvato, ele volta para o interior da mitocôndria e lá dentro, mediante a união com um CO2, volta a formar o oxaloacetato. Agora nós estamos prontos para ver a sequência de eventos que levará do acetil-CoA até o ácido graxo. O processo consiste em ir acrescentando carbonos de 2 em 2 até formar um ácido graxo chamado de ácido palmítico, que tem 16 carbonos. Então a síntese vai começar com acetil-CoA, que tem 2 carbonos, e vai terminar com um ácido graxo chamado de ácido palmítico, que tem 16 carbonos. Para sair dos 2 carbonos do acetil-CoA e chegar nos 16 do ácido palmítico, os carbonos serão acrescentados de 2 em 2. Mas de onde vêm esses carbonos? Bom, os 2 primeiros carbonos sempre vêm do acetil-CoA. Todos os outros virão de uma molécula chamada de malonil-CoA. Então, temos que unir 16 carbonos para formar um ácido palmítico. Os primeiros 2 carbonos vêm do acetil-CoA. Todos os outros virão do malonil-CoA. E o que é o malonil-CoA? Como é feito o malonil-CoA? Dê uma olhada nessa imagem. Nós temos uma enzima chamada de acetil-CoA carboxilase. E ela se apresenta na célula nessa forma, como um dímero inativo. Para fazer a síntese do malonil, vários desses dímeros têm que se unir, têm que se polimerizar. Então esses dímeros dessa enzima são inativos. Mas quando eles polimerizam, quando eles se unem, eles formam um polímero que vai ser a enzima ativa. Então aí está a acetil-CoA carboxilase na forma do polímero ativo, que está pronto para catalisar a reação. Esse é um passo fundamental no controle da síntese de ácidos graxos. Essa enzima é um passo crítico na síntese de ácidos graxos. O detalhe é que o citrato estimula essa polimerização. Então, se está chegando muito citrato no citosol, nós já vimos que o citrato sai da mitocôndria e vai para o citosol. Se tem citrato disponível, essa polimerização é ativada. Então, a enzima se polimeriza e fica na sua forma ativa. Agora que ela está na sua forma ativa, ela pode pegar a molécula de acetil-CoA e unir a um CO2 para formar o malonil-CoA. Então, veja, o acetil-CoA tem 2 carbonos. Com a entrada do CO2, forma-se a molécula de malonil-CoA, que possui 3 carbonos. Se está saindo de uma molécula com 2 carbonos e passando para uma molécula com 3, significa que o nível de energia está subindo. Então é preciso fornecer energia para essa reação. E a energia vem na forma de ATP. Então essa reação vai exigir o consumo de uma molécula de ATP.
Bom, então note que eu disse que para formar o ácido palmítico, que tem 16 carbonos, os carbonos serão unidos de 2 em 2. Os primeiros 2 sempre virão do acetil-CoA, você verá. Todos os outros virão do malonil-CoA. A gente vai ver isso a partir de agora. Mas lembre que o malonil-CoA, por sua vez, foi feito a partir do acetil-CoA. Tudo bem? Então vamos em frente agora. Já temos o acetil, já temos o malonil. Então, como é que acontece a partir de agora a união dos carbonos de 2 em 2 até formar um ácido palmítico que tem 16 carbonos? Bom, esse processo que você vai ver é belíssimo, é nanorobótica de alta qualidade, é feito por um sistema enzimático chamado de sintase de ácido graxo. A sintase de ácido graxo é como se fosse um conjunto de proteínas unidas covalentemente, com vários domínios responsáveis por funções diferentes. Entre esses domínios desse complexo enzimático está o ACP, a proteína carreadora de acilas, que você está vendo aí. Note que o ACP tem assim SH, é porque ele tem um enxofre na sua composição, na sua fórmula. Bom, o que mais? Se você olhar esse desenho na parte de cima, você vai ver que tem um cis e ele também tem um SH. Esse cis é um resíduo de cisteína, é um aminoácido cisteína. E a cisteína tem enxofre no seu radical, por isso que também aparece aí um SH. Então veja, eu estou lhe dizendo que os carbonos serão unidos de 2 em 2. Quem vai fazer essa união é um sistema enzimático chamado de sintase de ácido graxo. Na sintase de ácido graxo nós temos o ACP, que é uma parte chamada proteína carreadora de acila, e temos ali um aminoácido cisteína. Vamos ver como é que esse processo funciona então. Bom, como eu tinha lhe dito, tudo começa com acetil-CoA. O acetil-CoA vai perder a sua coenzima A e os 2 carbonos restantes serão unidos ao ACP. Então o processo, como eu tinha lhe avisado, começa com acetil-CoA. Esses 2 carbonos agora são passados para a cisteína. Tudo bem. Só que eu lhe disse, os 2 primeiros carbonos vêm do acetil-CoA. Todos os outros virão do malonil. Vamos olhar. Bom, os demais carbonos virão da molécula de malonil-CoA e o processo fica bem parecido. A coenzima A cai fora e os carbonos do malonil se unem ao ACP. Vamos lembrar como foi formado o malonil. Eu te expliquei. Eu mostrei para você que para formar o malonil, pega-se o acetil-CoA e acrescenta-se um gás carbônico. Ao acrescentar o gás carbônico no acetil-CoA, forma o malonil. Para acrescentar esse CO2, nós gastamos um ATP. Lembra? Houve o gasto de um ATP. Bom, para que gastar ATP para acrescentar um gás carbônico? É porque agora você vai ver que esse gás carbônico vai cair fora. E é a saída desse gás carbônico que vai fornecer energia para o próximo passo. Veja só. Temos aí o malonil com 3 carbonos. Só que o CO2 dele, o CO2 dele cai fora. E é a saída desse CO2 que fornece a energia para unir os 2 carbonos que estavam em cima aos carbonos embaixo, formando uma molécula com 4 carbonos. Então, repare, o carbono do CO2 não fará parte do produto final, que é o ácido palmítico, mas o CO2 é fundamental para o processo, porque a saída dele fornece um decréscimo na energia livre que torna essa reação termodinamicamente possível. Então a célula lá atrás gastou um ATP para acrescentar o CO2, porque mais à frente vai ser a saída dele que vai tornar a reação possível. Bem, nós já temos 4 carbonos unidos, mas tem um detalhe. O ácido palmítico é essa molécula aqui. Note que na ponta do ácido palmítico eu tenho um carbono unido ao oxigênio por dupla ligação. Esse CO2, esse carbono unido ao oxigênio por dupla ligação é esse aqui, que está no ácido graxo em formação. Agora, se você olhar o nosso ácido graxo que está se formando, ele tem outro carbono unido ao oxigênio por dupla ligação. E se você olhar toda a molécula de ácido graxo, ela não tem outro carbono unido ao oxigênio assim. Então, esse carbono que está unido ao oxigênio por uma dupla ligação, que está assinalado ali em laranja, ele é um inconveniente. Não tem que ter esse C+O aí, porque o ácido palmítico não tem esse C+O. Então, a partir de agora, vão acontecer uma série de eventos para que a célula se livre desse C+O que está atrapalhando. Vamos ver como é que ela faz isso? Observe. Bem,
vai pegar o NADPH. Eu tinha lhe dito lá atrás, inclusive, que na formação do piruvato, do malato para o piruvato, produz o NADPH. E tinha lhe avisado, esse NADPH participa do processo. Vamos ver como agora. O NADPH vai fornecer hidrogênios. E esses hidrogênios vão se unir ao ácido graxo em formação. Então, repare que o C dupla O foi desfeito. Eu não tenho mais o C dupla O. Mas o oxigênio ainda está ali no meio atrapalhando. Para se livrar desse oxigênio que está aí no meio atrapalhando, a célula vai unir esses dois hidrogênios ao oxigênio. Ora, quando ela une esses dois hidrogênios ao oxigênio, ela forma água. Então, a saída da molécula de água faz a célula se livrar daquele oxigênio que estava atrapalhando. O oxigênio caiu fora, mas ficou um outro inconveniente. Agora nós temos essa dupla ligação aqui. Nós estamos formando um ácido graxo insaturado, mas esse não é o objetivo. Porque olha aqui o ácido palmítico de novo. Repare que todos os carbonos do ácido palmítico são unidos entre si por ligações simples. O ácido palmítico é um ácido graxo saturado. Então não pode ter aquela dupla ligação, aquela insaturação ali. Para se livrar daquela insaturação, a célula vai pegar um outro NADPH. Esse outro NADPH volta a fornecer hidrogênios e elétrons e desfaz a dupla ligação. Pronto! Agora nós temos um ácido graxo saturado em formação. Um ácido graxo que já tem 4 carbonos. Esses 4 carbonos agora sobem para a cisteína e o processo todo vai se repetir. Agora, pessoal, o processo vai se repetir várias vezes até chegar a 16 carbonos. Como assim se repetir? Observe. Volta outro malonil. Sai a coenzima A. Aí os 3 carbonos do malonil se unem ao ACP. O malonil perde o CO2 e é a saída do CO2 que torna possível unir os carbonos. Pronto, agora nós já unimos 6 carbonos. Mas lembre, ficou aquele C dupla O inconveniente. Para se livrar do C dupla O, o que é que a célula faz? Pega o NADPH. Aí o NADPH fornece hidrogênios. Muito bem. Mas o oxigênio ainda está ali atrapalhando. Para se livrar do oxigênio, sai uma molécula de água. Só que agora ficou uma dupla ligação atrapalhando. Para acabar com essa insaturação, volta outro NADPH. E aí ele fornece hidrogênios. Ao fornecer hidrogênios, desfaz a dupla ligação. Pronto. Agora nós temos um pequeno ácido graxo com 6 carbonos. Esses 6 carbonos sobem para a cisteína e tudo vai se repetir. Volta o malonil. Ele perde uma coenzima A. Os carbonos do malonil se unem ao ACP. Criatura, é tudo igual, meu pai. Repare, sai o gás carbônico. E isso torna possível unir os carbonos de cima com os 2 de baixo. Temos agora 8 carbonos unidos. Mas tem que se livrar do C dupla O. Para isso, o que é que acontece? Vem o NADPH. Aí o NADPH fornece hidrogênios. Muito bem. Mas ainda está com o oxigênio atrapalhando. Se livra do oxigênio, tirando uma molécula de água. Só que agora tem uma dupla ligação atrapalhando. Outro NADPH fornece hidrogênios e desfaz a dupla ligação. Pronto, agora temos um ácido graxo saturado de 8 carbonos em formação. E esse processo vai se repetir até chegarmos, pessoal, a 16 carbonos. Vai somando de 2 em 2 até formar o ácido palmítico que tem 16 carbonos. Por favor, o processo é belíssimo. É belíssimo, é uma linha de montagem maravilhosa. O ácido palmítico foi produzido para fazer ácidos graxos mais longos, com mais carbonos, ou ácidos graxos insaturados. Outras enzimas vão entrar em ação, mas o ácido palmítico aí foi produzido já, que era o nosso objetivo, mostrar isso para vocês. Agora, qual foi o custo disso? Quanto a célula investiu para fazer o ácido palmítico? Vamos dar uma olhada nisso, né? Como é que foi esse investimento? Porque se vai produzir uma molécula, alguma coisa foi consumida. O que é que foi consumido? A célula consumiu 8 moléculas de acetil-CoA. Ah, por que 8? Porque eu lhe disse que os primeiros 2 carbonos vêm de um acetil. Então, um acetil-CoA. E todos os outros vêm do malonil. Então, 2 carbonos vêm do acetil
e todos os outros carbonos vêm de 7 moléculas de malonil. Só que lembre que para fazer o malonil usa-se o acetil. Então, se para fazer 7 moléculas de malonil, foram consumidas 7 moléculas de acetil. Então, dando um total de 8 acetil-CoA consumido. Além disso, houve um gasto de 7 ATPs, porque para cada malonil feito gastou 1 ATP, lembra? Gastou 1 ATP para acrescentar o CO2. Então, se foram produzidos 7 malonil, foram gastos 7 ATPs e foram gastos 14 moléculas de NADPH. Lembrando que desses 14 NADPH, 8 NADPH vêm da reação do malato para o piruvato. 8 NADPH vem dessa reação do malato para o piruvato. Os outros 6 NADPH vêm de uma via que eu não analisei aqui, que é a via da pentose fosfato. Então, dos 14 NADPH que foram usados, 8 vieram da reação do malato para o piruvato e os outros 6 NADPH vieram da via da pentose fosfato. Agora, eu também lhe disse que nós podemos fazer essa síntese a partir de carboidrato e proteína. E, como já também comentei, todo mundo sabe, açúcar engorda. A glicose é importantíssima para o nosso metabolismo. Para acabar esse vídeo, vamos só ver por onde a glicose passa para chegar na síntese do ácido graxo. Dê uma olhada aqui, ó. Você tem a glicose e a mitocôndria. Você sabe que a glicose vai para uma via metabólica chamada de glicólise. E na glicólise ocorre a produção de piruvato. Então, a partir da glicose é produzido piruvato na glicólise. Aí o piruvato entra na mitocôndria. E você deve saber também que dentro da mitocôndria o piruvato é usado para fazer acetil-CoA. Mas ainda hoje eu mostrei para você que o piruvato também pode ser usado para fazer o oxaloacetato. O acetil se une ao oxaloacetato e forma o citrato, iniciando o ciclo de Krebs. Só que, como eu comentei com você, se tiver bastante acetil-CoA e bastante ATP, o citrato não segue para o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs para, porque já tem ATP demais, tem energia sobrando. Então o citrato sai da mitocôndria e do lado de fora ele vai voltar a formar o acetil-CoA. Lembra? Do lado de fora ele volta a formar o acetil-CoA e o oxaloacetato. Aí o acetil-CoA, por sua vez, é usado para fazer a síntese de ácido graxo. Então é esse o percurso que a glicose faz até chegar no ácido graxo. Você come muito açúcar, muita glicose, você vai levar muita formação de ácido graxo. Você vai engordar a criatura. Então, é por isso que, lamentavelmente, que eu gosto muito de doce, lamentavelmente, açúcar engorda, porque ele passa por esse percurso e leva à produção de ácido graxo. Esse foi o nosso vídeo da síntese de lipídios. O assunto é lindo. A pessoa não gosta quando não entende. Se você entendeu, se você realmente entendeu esse assunto, você vai perceber a beleza. Porque é preciso entender para amar. Entende, criatura? Então, belíssimo. Também o metabolismo todo é bonito. Não existe nada no metabolismo que não seja bonito. Todo ele é surpreendente. Claro, é só um vídeo curtinho para te situar no assunto. Você quer aprender isso para valer? Quer aprender em profundidade? Aí só com o livro. Não tem tecnologia que substitua livro. Tá certo? Até mais. Muito obrigado pela audiência.